O Supremo Tribunal Federal decidiu manter os incentivos fiscais concedidos à comercialização de defensivos agrícolas no Brasil. E quem analisa agora ao vivo os efeitos dessa medida é o advogado tributarista Leonardo Rosler, que já está aqui com a gente. Rosler, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia a vocês, muito bom dia à nossa equipe, a todos os nossos telespectadores. Uma atualização do que a gente já comentou durante esse ano, né, Carol? Foi concluído no Supremo Tribunal Federal, agora no dia 18, esse julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que discutiam os benefícios fiscais incidentes sobre os defensivos agrícolas. Muito importante para o nosso setor, né? Até porque, em especial, se mencionava a redução da base de cálculo do ICMS, previsto num convênio lá de 1997. E também se discutia a política de alíquota zero de IPI para determinados produtos. E por maioria, o STF manteve a validade do regime de desoneração sob fundamento de que se trata de matéria com forte repercussão econômica e social. E, com isso, a oneração imediata poderia repercutir diretamente no custo de produção e, consequentemente, no preço dos alimentos que chegariam na mesa do consumidor, né? Em termos mais simples aqui, o centro do debate foi o seguinte: os autores das ações, eles sustentavam que seria compatível, que não seriam, compatível com a Constituição reduzir tributos de produtos que exigem especial cautela ambiental e sanitária, defendendo que o sistema tributário ele deveria refletir essa preocupação e, por via fiscal, desestimular o uso. No sentido oposto, prevaleceu o entendimento de que esse tema não pode ser reduzido a uma lógica de tributar para punir, porque o defensivo agrícola, na realidade produtiva brasileira, é um insumo técnico de manejo utilizado para a proteção da lavoura, preservação da produtividade e outros tão importantes objetivos. Ficaram vencidos o relator, o ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte, e a ministra Carmen Lúcia, que defendiam a procedência integral, isto é, a derrubada desses benefícios. Houve ainda uma posição intermediária, a qual nós já comentamos durante esse ano que poderia ter, né, que admitia a manutenção a uma reavaliação técnica em um determinado prazo. Mas, por fim, a maioria formou-se pela improcedência, preservando esses benefícios. E, do ponto de vista prático, a consequência mais relevante para o produtor rural e para a cadeia do agronegócio ela é muito objetiva, né? Não haverá, por decisão judicial, retirada automática desses benefícios fiscais. Então, mantemos essa lógica de desoneração vinculada a um convênio de 1997, né, que reduz essa base de cálculo do ICMS e permite, conforme a política de cada estado, tratamentos favorecidos nas operações com os insumos agropecuários, além, óbvio, da manutenção do tratamento do IPI a zero para determinados itens na forma das regulamentações. Isso, na minha opinião, ela preserva, né, a previsibilidade de custo e segurança para o planejamento de safra, reduzindo o risco de um aumento aqui, até mesmo abrupto, de despesas num momento tão sensível para o ciclo produtivo, né? O Brasil ele não pode transformar o produtor rural em variável de ajuste de disputas teóricas sobre tributos e meio ambiente. A atividade rural, ela, como todo mundo sempre coloca aqui diariamente, ela opera com riscos climáticos, riscos de preço, risco logístico e principalmente risco regulatório, né? Isso tudo gera uma insegurança e também insegurança tributária, que muitas vezes é o fator que mais destrói investimento, porque corrói todas as margens, até mesmo antes da colheita. Então, se o custo do insumo explode por uma mudança repentina no regime tributário, essa conta ele não permanece apenas dentro da porteira, né? Ela migra para a indústria, para o transporte, para o varejo e chega, inevitavelmente, ao consumidor final. E isso pressiona a inflação de alimentos e atinge com maior força a população
de menor renda, né? E, ao mesmo tempo, é indispensável afastar uma falsa dicotomia aqui, né? Defender essa previsibilidade tributária para o agro não significa defender o uso indiscriminado de defensivos, né? A posição responsável é a do equilíbrio. Manejo tecnicamente orientado, fiscalização efetiva, rastreabilidade e incentivos à inovação, com priorização de tecnologias mais eficientes, métodos de aplicações mais seguros e soluções que reduzam esse risco ambiental e sanitário, né? O ponto jurídico e econômico central é que a política fiscal não deve ser construída como instrumento de trazer o setor produtivo para algo ruim, né? Mas como mecanismo de racionalidade, transição e eficiência sem comprometer a competitividade do país e a segurança alimentar. Carol. Ô Reisler, bom dia para você, Bruno aqui falando. Quando a gente olha para essa decisão do STF, é muito importante que ela tenha acontecido nesse momento, porque quando a gente olha para 2026, a gente sabe que vai entrar em vigor algumas regras da reforma tributária e isso poderia impactar de alguma forma toda essa mudança, né? Porque quando a gente fala de ICMS, né, a gente vai ter aí a junção de diversos impostos com a reforma tributária, então isso poderia trazer aí uma insegurança jurídica, enfim, um imbróglio que talvez fosse prejudicar bastante os produtores, principalmente porque isso impacta diretamente no custo do campo, né? Então, assim, foi importante para a gente evitar aí talvez inseguranças jurídicas. Perfeitamente, Bruno, muito bem colocado, até porque nós temos hoje uma previsibilidade de um calendário da reforma tributária. Caso esse julgamento ele fosse adverso ao que o setor esperava, esse incentivo, ou seja, esse custo adicional, seria a partir já de 2026. Óbvio, nós temos os próximos passos, né? Sequência natural, que é a formalização do acordo, com a consolidação dos fundamentos que vão orientar a compreensão do tema. E esse momento, ele merece a atenção do setor, porque ainda que o desfecho tenha preservado os benefícios, é no texto final que se identifica as balizas interpretativas sobre seletividade tributária, proteção ambiental, margem de conformação do legislador, dos entes federados. Enfim, nós temos ainda que ter a atenção nesse texto final, mas muito bem colocado por você, nós já vamos sofrer uma redução gradativa desses benefícios fiscais com a reforma tributária. A diferença é que, com a reforma, nós temos a previsibilidade dentro de um calendário, a qual o setor, os empreendedores e todos os produtores rurais, eles já podem ir nesse calendário buscando ou tentando se ajustar às novas alíquotas. E por isso que o julgamento foi tão importante para prevalecer esse incentivo, principalmente na redução do ICMS. Rosler, e na prática, como que essa manutenção dos incentivos impacta o custo de produção no campo, especialmente para médios e pequenos produtores? Carol, isso impacta diretamente e impacta no dia a dia do produtor rural, porque qualquer custo hoje que a gente adiciona em relação às práticas tributárias, elas vão diretamente para dentro do produto. E trazendo um aumento desse custo, ou um aumento do custo da produção, isso reflete lá atrás na cadeia. Então, nós temos perda de competitividade, nós temos perda versus os produtores internacionais, que aqui também nos abastecem, traz diretamente uma afetação no preço do custo e, logicamente, traz uma diminuição da competitividade desse produtor rural por conta dessas instabilidades tributárias e também que geram insegurança jurídica para a continuidade dos investimentos. É importante a gente ressaltar que essa decisão é uma decisão definitiva, né? E pode ter alguma mudança no futuro, o produtor, né, precisa ficar atento, mas é uma decisão do STF definitiva. Isso só mudaria caso houvesse, então, uma votação de uma nova lei no Congresso Nacional. Bruno, certamente alguns partidos ainda vão tentar discutir em embargos, em alguma outra coisa agora na saída do acórdão. Eu não tenho dúvida alguma disso, mas em tese, juridicamente falando, ela seria uma decisão terminativa, porque se discute a constitucionalidade. Então, uma vez que eu decreto a constitucionalidade desse tema, nós colocaríamos em regra
né? Porque nós estamos falando de Brasil, onde até o nosso passado é incerto, mas em regra se colocaria uma pedra no assunto. Agora, permanece um recado importante, né? Que qualquer alteração estrutural nessa política, ela precisa ocorrer no foro adequado, né? Com debate legislativo, coordenação federativa, estudos de impacto, regra de transição. E o que eu estou querendo dizer com isso? Porque daqui a pouco o Congresso pode mudar isso, né? O Congresso é quem legisla e traz essas novas discussões. Então, qualquer alteração sobre esse assunto agora precisaria vir do Congresso Nacional. Reisler, muito obrigado pela participação aqui no Agromanhã, já te desejando aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Carol. Desejo a vocês, a nossa equipe, nossos telespectadores, um ótimo Natal e até semana que vem, se Deus assim quiser. É isso. Obrigada, Rosler.